Olá, pessoal. Continuação de nossa aula aqui do CPC, Código de Processo Civil, preparatório para o concurso de oficial de justiça, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu sou o professor Arcângelo, também oficial de justiça do próprio TJ. Estamos aqui na nossa plataforma Explica Isso Direito concursos.com. Se você assiste por outra plataforma e quiser ter acesso aos PDFs desta aula com as explicações detalhadas, vocabulário e tudo mais, e quer assistir uma aula sem interrupções, sem propaganda, acesse Explica Isso Direito concursos.com. O valor é bastante acessível. Código Civil e Processual Civil por apenas R$ 69,90. Você tem acesso às videoaulas, aos PDFs completos para você imprimir, com todas as explicações e tudo que uma plataforma EAD pode lhe oferecer de controle de aulas e tudo mais que possa facilitar os seus estudos, tá bom? Estamos aqui no artigo 212, que fala do tempo e do lugar dos atos processuais. E diz assim: os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas. Bem, pessoal, quando ele fala atos processuais, ele está falando de tudo, desde audiência até intimação, penhora, busca e apreensão. São muitos os atos judiciais, tá ok? Fala das 6 às 20 horas. Mas isso é uma regra bem geral. Então, por exemplo, uma audiência, em geral, vai acontecer entre 6 da manhã e 20 horas. Se começou às 19 e não terminou ainda e já passa das 20, em geral, continua para não perder aquele ato. Júris, muitas vezes isso acontece. Eles ultrapassam a 20 horas porque não vale a pena interromper e vocês vão ver aqui que tem essa previsão. Agora, olha só, que é o que fala o parágrafo 1º. Serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar um grave dano. Ok? Então, mesmo que quando fala em prejudicar a diligência, significa que, imagine, você está no meio de um ato lá, onde as partes estão presentes e todos estarem ali, foi um esforço muito grande da parte do judiciário e das partes interessadas. Dispensar todo mundo para voltar numa outra data, no outro dia, não é nada viável, além do que, se fosse para o dia seguinte, prejudicaria a pauta do próximo dia, não é? Mas está aqui a ressalva do parágrafo 1º. O parágrafo 2º diz que, independentemente de autorização, ou seja, não é necessário uma autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, que fala que só pode adentrar numa casa com autorização judicial durante o dia, ok? À noite, nem com autorização judicial, se precisar adentrar a casa da pessoa. Então vamos lá. Citação, intimação, penhora pode realizar-se nas férias forenses, geralmente do dia 20 de dezembro, segundo a própria CPC prevê, 20 de dezembro até 20 de janeiro. Isso não significa que os servidores não trabalhem, tá? Tem um recesso, sim, geralmente do dia 20 ao dia 7 de janeiro, mas no período de férias forenses tem plantão, tem servidores, oficial de justiça, por exemplo, não para, pode realizar todos os atos que lhe digam respeito durante esse período, inclusive, tá bom? Parágrafo 3º. Quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição, ou seja, o advogado tem que peticionar, né, nos autos, no processo, que não são eletrônicos. Veja, hoje em dia praticamente todos são eletrônicos, mas aqui ele está dizendo quando não for eletrônico,
Ou seja, essa petição, essa manifestação deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum. Ele quer dizer o seguinte: em processos eletrônicos, se o último dia de prazo para o advogado se manifestar for hoje, ele tem até as 24 horas para eletronicamente juntar ao processo aquela manifestação. Agora, se o processo for físico e o fórum ficar aberto até as 17 horas, então ele terá até as 17 horas. Se o fórum daquela comarca onde ele vai peticionar, ou onde ele está protocolando a sua petição, funcionar até as 19 horas ou até as 20, ele tem até 19 ou 20 horas, respectivamente, para se manifestar, tá bom? É isso que o parágrafo 3º está falando. Artigo 213 está falando, né, sobre a prática eletrônica do ato processual, pode ocorrer em qualquer horário até as 24 horas do último dia de prazo, que foi o exemplo que eu dei logo ali acima, tá bom? Parágrafo único. O horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado será considerado para fins de atendimento do prazo. Aquele que eu disse, se ele vai praticar um ato naquela cidade e o fórum fica aberto até as 17 horas, ele tem no último dia de prazo até as 17 horas, ok? Artigo 214. Durante as férias forenses e nos feriados, não se praticarão atos processuais, excetuando-se. Então, regra geral é não praticar ato processual durante as férias e feriados. Agora, quais são as exceções? São muitas. Os atos previstos no artigo 212, no parágrafo 2º, que são a intimação, citação, penhora. E também outra exceção é a tutela de urgência, ou seja, mesmo que esteja no período de férias e feriados, então vão acontecer citação, intimação e penhora, vai acontecer também a tutela de urgência nos processos que ficam suspensos nesses períodos. Mas a gente vai ver aqui, ó, no artigo 215, que há processos que não se suspendem durante as férias, ok? Então, tutela de urgência também, em qualquer processo, corre no período de férias, pode ser realizado no período das férias e feriados. E finais de semana, evidentemente. Artigo 215. Processam-se durante as férias forenses, onde as houver, e não se suspendem, né, advindo essas férias, ou seja, pela superveniência delas, não se suspende o quê? Procedimentos de jurisdição voluntária são aquelas em que as partes não estão em disputa, em briga, ambas peticionaram e querem, por exemplo, a homologação de um acordo, ou a homologação de um divórcio, enfim, seja lá o que for. Os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos, ou seja, alguns atos são necessários de serem realizados para que o direito daquela pessoa seja preservada, como, por exemplo, um arresto, né? Quando puderem ser prejudicados pelo adiamento, ou seja, se adiar, fica prejudicado. 2. Ação de alimentos, não é? Pessoas que fazem jus a alimentos não podem ficar sem esses alimentos em período, seja ele qual for. Processo de nomeação ou remoção de tutor e curador, ou seja, nomeação ou remoção de um tutor e curador é algo muito importante, né? Não poderia ficar aguardando férias forenses. E 3, os processos em que a lei determinar situações específicas em que a lei disser, ó, esses processos não se suspendem pelas férias, então eles continuarão. Artigo 216 diz assim: além dos declarados em lei, são feriados para efeito forense os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense. Quer dizer o seguinte, quando aqui os artigos falam em feriados forenses, pessoal, ele não quer dizer apenas aquele feriado, 7 de setembro, né? 12 de outubro, Natal, né? Ano Novo. Ele quer dizer também os domingos e feriados e dias em que não haja expediente forense por qualquer razão, seja ela qual for. Tá certo? Além daqueles declarados em lei. Sim, porque os feriados
constam de calendário, é força de lei, tá bom? Então, sábado e domingo também não entra na contagem de prazo, quando for contar prazo. Como eu disse, se vocês têm acesso ao PDF ou quiser ter acesso ao PDF, vocês têm vocabulário, você tem as explicações de cada um dos artigos referentes a esta aula, tá certo? Eu vou avançá-la um pouquinho mais para a gente falar sobre o lugar, seção 2, né, que é o artigo 217, que diz assim: os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente, ou seja, de regra, na sede do juízo. A sede do juízo é onde fica lá a comarca, né, onde o juiz trabalha. Ou, excepcionalmente, em outro lugar, em razão de deferência, de interesse da justiça, da natureza do ato ou de obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz. Ele quer dizer o seguinte: os atos processuais são realizados, por exemplo, audiências, são realizadas no fórum, que é a sede do juízo, tá bom? Agora, excepcionalmente, pode se realizar em outro lugar. Por que razão? Deferência, ok? Seria a lei, né, conceder com que aquele ato seja realizado em lugar distinto. Interesse da justiça, pode ser que a justiça tenha interesse de ir até aquele local e realizar o ato, seja lá por que razão, ele não pode se realizar na sede do juízo. Da natureza do ato, por exemplo, uma penhora que deva ser feita no endereço X ou Y tem que ser realizado lá naquele endereço. A intimação tem que ser realizada lá naquele endereço e não dentro do fórum, né? O obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz. Imagine, por exemplo, que tenha que ser realizada uma perícia. Perícia, exame médico, né? Perícia médica, para verificar o estado de saúde de uma determinada pessoa do processo. Em geral, é feita na sede do juízo. O próprio médico vem, né, perito do juiz, na comarca e realiza isso. Agora, pode ser que o interessado, que seja o próprio médico, ele se manifeste dizendo: olha, é necessário que essa perícia se realize aqui no Instituto Médico Legal, ou seja lá onde for, algum instituto de saúde, porque é aqui que eu tenho os equipamentos e tudo mais para fazer esse tipo de perícia, e o juiz conceda isso. Pode ser que a realização do exame seja feita na própria residência do paciente, se ele não pudesse ser removido, por exemplo, devido à situação de saúde dele. Ou seja, são muitas as circunstâncias, tá? E eu acredito aqui que a minha explicação deve ter esclarecido aí para vocês. Não se esqueça que estudar não é apenas entender, né, o significado das palavras, mas também guardar o conteúdo da lei seca, que é o conteúdo que está escrito no artigo, nos parágrafos, incisos e alíneas, que diz que os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente, ou seja, como regra, na sede do juízo ou, excepcionalmente, em outro lugar, em razão de deferência, de interesse da justiça, de natureza do ato e de obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz, ou seja, o juiz acolheu aquela manifestação e permitiu que se realizasse de outra maneira em outro lugar. Certo, então? Eu vou parar esta aula por aqui e na próxima aula nós vamos falar sobre os prazos, né, disposições gerais relativas aos prazos, que é o artigo 218. Eu me despeço e até a próxima aula, ok, pessoal?